Boa noite, Deus abençoe todos vocês. Vamos começar a nossa live dos primeiros capítulos do nosso livro, Os Mistérios Gozosos da Vida. Se tiver algum problema na imagem ou no som, vocês avisem, por favor. Né? O som tá bom? Vocês estão conseguindo ouvir? Respondam, por favor, aí no chat. Todo mundo conseguindo ouvir aí? Tá bom. Como eu falei da última vez, tem um pequeno delay, então as coisas demoram um pouco para chegar em vocês. Então por isso que às vezes pode parecer meio estranho. Então vamos lá. O nosso objetivo hoje é falar sobre os 4 primeiros capítulos do livro Os Mistérios Gozosos da Vida, que é o livro principal, né? Eu não sei se é o livro principal, porque acaba que a gente fala mais do documento do que desse livro. Mas é o livro aí escolhido para esse primeiro ciclo do nosso curso, do nosso clube de leitura. Os 4 primeiros capítulos são o berço dos bebezinhos, todo mês e em toda mãe Deus prepara um berço para um bebezinho, segundo capítulo. Terceiro capítulo, o nascimento do bebê. E quarto capítulo, vocação da mulher. São capítulos curtos, né, coisas que de menos de 20 minutos dá para ler tudo. Algumas de vocês leram, outras escutaram também aqui no YouTube. Minha ideia é não tanto explicar o texto do capítulo, porque são textos muito simples de assuntos que vocês já sabem muito bem, né? Mas a minha ideia é trazer alguma reflexão que possa acrescentar algo a mais, sobretudo do ponto de vista da vida espiritual de vocês, né? E claro, relacionando com os mistérios gozosos do Rosário. No primeiro capítulo, os autores eles nos colocam diante do mistério da visitação de Nossa Senhora, né, a Santa Isabel, e da vida antes do nascimento, né, porque Cristo estava ali no seio de Maria, não tinha nascido ainda, mas já estava vivo. Quando Maria visita Isabel, né, Maria recebe a anunciação e ela vai até as montanhas de Ain Carém para visitar a Santa Isabel, sua prima. Ela sabia que aquele encontro, ela tinha consciência que aquele encontro não era um encontro somente de duas pessoas, entre duas pessoas, que aquele encontro era um encontro entre 4 pessoas. Por quê? Porque ali, além de Maria, tinha Cristo, além de Isabel, tinha João Batista. O maior acontecimento da visitação não teve como protagonistas Isabel e Maria, mas teve como protagonistas Jesus e João. Né? Cristo santifica o seu primo. A gente lembra da passagem e Santa Isabel fala que na hora que a saudação chegou aos ouvidos dela, o menino, que estava em seu ventre, pulou de alegria. Então é a santificação. Sempre foi interpretado assim pelos padres da igreja como a santificação de João. Ou seja, João não foi concebido sem o pecado original, como Maria, mas ele nasce sem o pecado original porque Cristo o santifica no seio de sua mãe. Só essa passagem já devia ser suficiente para que todos os cristãos, todos os católicos entendessem que a vida começa na concepção e não no nascimento. Né? Isso que tinha que ser a coisa mais óbvia do mundo, infelizmente a gente sabe, não tem sido na nossa sociedade de hoje, né? Haja vista o debate acerca do aborto, do nascimento da vida, né? De quando começa a vida. Mas só essa passagem já nos dá uma indicação, né? A vida já estava ali antes da concepção. Pensem que
o Santa Isabel já estava grávida de 6 meses, mas o menino Jesus tinha acabado de ser concebido, né? Porque da anunciação, depois que acaba a anunciação, o evangelho fala que Maria foi às pressas até Isabel. Então, o menino Jesus era ainda muito pequeno, né? A gente não sabe quantas semanas, poucas semanas, né? A gente pode imaginar que Nossa Senhora não tinha ainda barriga de grávida nesse tempo, né? E, no entanto, Cristo já estava lá e Cristo já estava atuando e Cristo já tinha santificado, né? Já foi santificar o seu primo, né? Agora, uma coisa é a gente saber, na teoria, que é assim, que a vida começa na concepção. Outra coisa é a gente viver isso na prática. Os pais, né, e sobretudo as mães, porque as mães estão muito mais intimamente ligadas a esse mistério, as mães deveriam ter consciência sempre de que aquilo que elas carregam no seu seio, né, quando elas estão grávidas, não é algo, mas é alguém. Não é uma coisa, mas é uma pessoa. Esse alguém, né, aí que das que estão me ouvindo, né, a maioria já teve grávida, né, já passou por isso. Algumas estão grávidas hoje, né, e sabem disso. Talvez tenham algumas que estejam grávidas e nem sabem disso ainda, né. Mas o que acontece? A criança que a pessoa carrega dentro de si já é alguém dotado de alma, uma pessoa humana, com toda a dignidade de pessoa humana. Já é alguém amado por Deus. E a gente pode dizer com segurança, amado mais por Deus do que pelos próprios pais. Você acha que você ama muito seu filho? Então não chega perto do amor que Deus tem por ele. Não é? Do amor que Maria tem por ele. Não é? E tudo isso devia fazer a gente se encantar ainda mais com esse mistério. Eu acho que se a mãe, né, o São João Maria Vianney, ele tinha uma frase que dizia assim, que se o padre entendesse, né, a grandeza daquilo que ele é, ele morreria de amor, de tão grande que é. E eu acho que a gente pode falar isso também, de certa maneira, da mãe. Ou seja, se a mãe tivesse uma noção da grandeza do mistério que acontece nela, sabe, ela não resistiria de tanto amor. Porque é um mistério muito grande. É o dom da vida. É a criação, sabe? É aquele momento da criação onde Deus faz o cosmos, faz o mundo. É aquele momento que de alguma forma, se atualiza, né, na criação de um novo ser dentro dela. E, claro, né, Deus vai desenvolvendo esse ser que ele criou no momento da concepção. O seu filho, né, sua filha, dentro do seu seio, já tem a alma, já tem corpo, já tem tudo que é essencial para ser um ser humano. Ele não é que você está preparando um ser humano dentro de si. O ser humano já existe ali. Seu filho já existe. O que está acontecendo é que ele está se desenvolvendo no corpo. Só isso. Mas ele já está lá. Ele já é alguém. E já pode ser amado. Ele já é amado por Deus, já pode ser amado por você. Esse alguém foi diretamente desejado por Deus. Esse é um outro grande mistério. Os pais, né, a gente sabe que tem pais que acabam sendo pais sem querer, digamos assim, contra a vontade. A gente sabe que tem pais que se tornam pais não contra a vontade, mas contra a expectativa, não esperavam, né, uma gravidez. E a gente sabe que tem pais que querem, que esperam, que desejam, que até rezam por isso. Os pais podem querer um filho, mas isso aqui é uma coisa interessante. Olha só, você pode querer um filho, você pode ter querido um filho no passado, mas foi Deus que quis que fosse esse filho especificamente. Sei lá, você tem aí sua filha hoje, o seu filho,
né? Você não queria ele, você queria um filho, você não sabia qual. Deus queria esse aí. Né? Tá vendo? Isso que é a coisa impressionante. Deus não faz nada por tabela, Deus não faz nada, tipo, industrializado, entendeu? Deus, ele faz personalizado. Né? E isso é uma outra coisa grande, assim, que faz a gente ficar estupefato diante desse mistério da vida antes do nascimento. E Jesus, ele purifica João do pecado original. Quando ele purifica João do pecado original, nós chamamos esse processo de santificação de João Batista. E claro, é evidente aqui, nenhum filho vai purificar você do pecado. Né? O que te purifica do pecado? São os sacramentos, é o batismo e a confissão. Né? Mas o seu filho pode ser, e muitas vezes é, ou pelo menos a gente deveria dizer, sempre deveria ser, oportunidade de santificação. Né? Os filhos já são nascidos, podem pensar, os meus filhos hoje são a oportunidade de santificação para mim. Assim como João Batista foi a oportunidade de santificação para Isabel, assim como Cristo santificou João. Se você está grávida, o seu filho, a sua filha, né, pode ser sua oportunidade de santificação. Deve ser sua oportunidade de santificação. E para que você, no futuro, seja instrumento de santificação dessa criança. Então, basicamente, esse é a mensagem que eu queria trazer do primeiro capítulo. Né? Claro que o assunto do primeiro capítulo é explicar o que é o útero, etc. Só que isso, vamos dizer, não tem muito porquê eu ficar focando nesse assunto, né? É claro que o livro é pensado para vocês ajudarem vocês a explicar isso para as crianças. Né? Mas isso eu acho que é fácil de fazer. A questão é conseguirem aproveitar o máximo possível para a vida espiritual de vocês, né, o mistério da visitação. E a mesma coisa no segundo capítulo. Né? O segundo capítulo, que continua falando, né, sobre esse assunto, vai explicar a questão da mucosa uterina, etc., mas que fala da anunciação. O mistério da anunciação é o mistério da abertura à vida. A anunciação é um grande modelo de abertura à vida. Nossa Senhora, ela não tinha planos de engravidar. Às vezes a gente para pensar, né? Alguém ficou grávida lá sem esperar, não foi planejado, né? Essa palavra que se usa muito hoje. Então, Nossa Senhora não teve uma gravidez planejada. Né? A Maria Santíssima, o plano dela era ser sempre virgem, como de fato foi, e, como consequência, não ser mãe. Só que naquele momento, sem preparação, né, sem que viessem alguns avisos antes, mas só o único aviso, o aviso da Anunciação, Deus comunica para ela sua vontade de que ela fosse mãe de seu filho. E ela acolhe o filho vindo de Deus. Muitas vezes pode acontecer com vocês, né? Talvez já tenha acontecido com vocês, uma gravidez que não foi esperada, não foi planejada, ou que aparentemente tenha vindo num momento não muito bom, né? Às vezes a gente pensa assim, né? Parece que, né? Vamos dizer assim, quem vive abertura à vida sabe como funciona. Né? A gente está disposto a receber os filhos que Deus mandar, mas nem sempre parece o melhor momento. Né? Às vezes a gente está passando por alguma dificuldade, e, no entanto, temos que saber acolher o filho que vem de Deus. Né? Isso é verdadeira abertura à vida. É dizer sim, independente, sabe, do resto. Se Deus enviou, né, a gente dizer, o faça-se em mim, segundo a tua palavra, segundo a tua vontade. Mesmo prevendo as dificuldades da gravidez. Né? Nossa Senhora, ela não teria
uma gravidez fácil. Tá? E quando eu falo aqui de gravidez fácil, claro, né, aqui a questão toda não era o problema de saúde, nem nada disso. A questão era um negócio muito, muito sério, porque ela não tinha conhecido homem algum, né? Ela não coabitava com seu marido, e ela tinha já, né, ao que tudo indica na tradição, combinado com José que eles viveriam um casamento virginal. E agora, como é que você explica isso? Quem é que na Terra passou por uma dificuldade maior, né, decorrente da gravidez? Quem é que teve mais motivos para temer uma gravidez do que Maria? Mas é assim que funciona. E o nascimento foi tudo complicado, né? Mas mesmo assim, a abertura à vida de Maria. Né? Abertura à vida não é romantismo. Né? Às vezes a gente corre o risco de, por causa da internet, né? Por causa daquilo que a gente lê, que é tudo muito bonito, a gente acabar tendo essa visão meio romântica e falsa da abertura à vida, né? Como se fosse um negócio Alice nos Países Maravilhos, né? Tudo muito fácil. Não é. A gente sabe que não é. Se por um lado engravidar não é doença, né? Não é uma coisa a ser lamentada, gravidez também não é brincadeira. Gravidez é coisa séria. E como coisa séria, nós temos que acolher, né, nesse grau, né, sabendo que vai ter dificuldades, mas que é uma missão. Toda missão de Deus traz consigo a graça, o aspecto glorioso, feliz, e traz consigo também a cruz. Né? Deus envia filho como missão. Filho sempre é missão. Né? E missão envolve alegrias e dores. Né? Isso tem que ser uma coisa também consciente. Né? Isso tem que estar presente, né, na mãe e no pai, claro. Né? A pessoa tem que ter essa visão realista. Só que lembrando sempre da presença constante da divina providência. A divina providência cuida de nós. E a divina providência cuida especialmente das crianças. Cristo tinha uma preferência, um carinho especial pelas crianças. E, sobretudo, aquele inocente que Deus acabou de criar. Às vezes, em gravidez ou com crianças pequenas, Deus nos coloca, né, coloca os pais, aquelas pessoas que amam aquela criança, em situações de mistério. Às vezes, né, normalmente por causa de algum sofrimento que a gente não entende. Né? A gente sabe muito bem que existe a coisa da perda gestacional, por exemplo. Existem situações que a gente não tem muito o que ficar questionando, que a gente nunca vai entender, mas que, no entanto, fazem parte também da missão, fazem parte do mistério, né? Tudo isso faz parte também da providência. Isso também é missão. Né? E aí que vem, sobretudo nesses momentos assim de sofrimento, que vem a grande necessidade dessa abertura total e completa para a vontade de Deus. Esse é o momento mais forte da abertura à vida. Entendeu? É quando a vida está em risco, né? Ou quando a vida acaba, né? Ou quando a vida nos gera medo. Né? E eu acho que nós devemos estar sempre preparados, né, como Maria Santíssima. Né? Sempre com o fiat, ou seja, o faça-se. O faça-se tem que estar sempre no nosso coração, na nossa boca, né, para abraçar a vontade de Deus, não importam as dificuldades que se apresentem diante de nós. Né? Então, acho que esse é o tema da Anunciação.
Eu insisto aqui, se você não leu aquela mensagem que nós colocamos no grupo sobre a anunciação, volta lá, pega o PDF, lê, porque esse mistério da anunciação ele tem coisas assim ao infinito para a gente meditar. Né? E mesmo se você já leu, convido que você vá lá, releia, entendeu? Vai fazer bem. A frase que mais me chamou a atenção nesse capítulo 2, né, o parágrafo, é o que fala assim: a confiança se deve merecer, mesmo que Deus confie primeiro, sem pedir nada em troca. Uma moça não deve brincar com essa fecundidade que Deus lhe confia, nem estragá-la, nem utilizá-la mal. Né? Claro, a fecundidade é uma coisa muito séria. E esse é um dos motivos pelos quais a pessoa não deve viver a sua sexualidade de forma desregrada. Né? Mas, claro que isso aqui é uma missão que vocês têm de transmitir para as filhas de vocês. Né? Mas eu acho que vale a pena vocês pararem para pensar nisso, sobretudo quem educa jovens, adolescentes. Mas eu queria focar, sobretudo aqui, não tanto na educação, mas em como as mães encaram a questão da abertura à vida. No capítulo 3º, nós temos o mistério do Natal, né? O nascimento do bebê. Quando a gente fala do Natal, né, eu gosto de pensar um pouquinho sobre a maneira como o Natal ensina. Né? E aqui eu abro um parêntese, tá, gente? Vocês podem colocar no chat alguma pergunta, alguma coisa. No final o padre vai responder. Quando eu penso no Natal, eu recordo que o Natal ele funciona como uma escola de maternidade e de paternidade. O Natal ele funciona como uma aula, né, cujo título é O que os pais devem dar aos filhos? O que realmente importa? O que realmente importa? O que você precisa dar para os seus filhos? Olha só. Primeira coisa, né? A primeira coisa que seu filho merece é a graça do batismo. Só que isso você só vai poder dar depois que nasce. Né? Só que antes disso ainda, antes da graça do batismo, que ele vai receber depois que nasce, seu filho já pode receber o amor dos pais, certo? Seu amor. Isso é o mais importante de tudo. Isso tinha de sobra no Natal de Cristo. Isso deve ter de sobra, sabe, na vida de vocês. E não só durante a gravidez, para sempre. Né? A gente já falou bastante do tema do amor lá no grupo. E com relação àquilo que é material, né, que acaba muitas vezes ocupando a maior parte do tempo e das preocupações de quem vive uma gravidez, né? Vocês sabem muito melhor do que eu, que quando sabe que está grávida já começa a olhar o que precisa comprar e não sei o que, né? E o que tem que preparar, e bercinho e etc. Sobretudo quando é a primeira vez, né? Deve ser muito mais difícil. O que a gente precisa dar? O que os nossos filhos precisam ter? Eles precisam ter, sobretudo, o amor. Mas de material, o que eles precisam ter? Eles precisam ter aquilo que nós podemos ofertar dentro das possibilidades que nós temos, sem que isso, ou seja, sem que o melhor a ser dado se torne a coisa material que é dada. Né? Pode parecer uma coisa esquisita. A partir do momento, é claro que você vai querer dar o melhor para o seu filho, certo? Só que a partir do momento que aquilo que é o melhor para o seu filho, que você quer dar, né? A partir do momento que essa coisa sobrepõe todos os valores
não materiais, então existe um problema, existe uma troca de lugar, uma troca de hierarquia. A partir do momento que nós somos capazes de sacrificar qualquer valor do espírito pelo bem do conforto, do luxo, então isso não é mais o melhor que seu filho pode receber. Não é porque a gente pensa assim, eu quero dar o melhor, né? Mas será que esse melhor que você quer ofertar não é só melhor do ponto de vista material? Pense bem. José e Maria, eles deram o melhor que eles tinham à mão. O melhor que eles tinham à mão era a Gruta de Belém. Tá? Era materialmente falando péssimo. Entendeu? Nenhum de vocês aqui no grupo, eu duvido, que algum de vocês tenha tido um filho numa situação, sabe, parecida com o que aconteceu com Maria. E, no entanto, aquilo era o melhor disponível. Aquilo era o melhor, por quê? Porque ali tinha tudo o que precisava e dentro das possibilidades, sem ter que sacrificar nenhum valor, né? Sem São José ter que cometer nenhum pecado para dar nada de melhor para Cristo, sem São José ter que deixar de lado qualquer coisa que seja, né? Porque ele podia ter falado assim, olha, né, que se dane a obediência, por exemplo, eu vou ficar em Nazaré e vai nascer dentro da minha casa. Mas ele não faz isso. Por quê? Tinha um valor. Tinha um valor moral para cumprir. Eu preciso ir para Belém. Chegando lá, não tem lugar. Então, eu não vou sair, entendeu? Não, o que dá para fazer com aquilo que a gente tem? Então é isso que ele fez. E nem por isso, assim, a gente pode imaginar que eles tenham ficado um pouco, não sei se triste seria a palavra, mas talvez até tristes, que eles queriam dar algo melhor. Mas eles deram tudo o que eles puderam. Por outro lado, acho que eles ficaram satisfeitos de que aquilo que estava à mão, com plena consciência tranquila, eles ofertaram. E assim eles cumpriram o plano de Deus. Né? Porque a gente calcula muito, sobretudo hoje em dia, a gente calcula muito filho como... As pessoas enxergam filho como se fosse uma planilha de empresa, de gastos. Então o filho tem gasto X, gasto Y, né? Então o melhor momento de ter filho é o momento melhor financeiro, normalmente, né? Quando na verdade, sabe, isso é só mais um dos aspectos e nem é dos aspectos mais importantes. Né? E que muitas vezes você pode dar para o seu filho uma coisa que, sabe, o dinheiro não vai comprar. E se você tiver muito dinheiro e puder dar tudo de material, às vezes vai estar faltando outras coisas. É uma grande tentação hoje acreditar que os bens materiais não só suplantam, né, eles, como se os bens materiais fossem capazes de substituir a presença e a educação. Não substitui, entendeu? É evidente que seus filhos gostam de ganhar coisas, de ganhar presentes, de ter conforto. Só que eles gostam mais ainda de ter vocês ali perto. Isso daí não vai... nada vai, sabe, substituir isso. Pode perguntar para qualquer pessoa que tenha tido pai ausente, mãe ausente, o que ela preferiria. E mais ainda, né? Não só a presença. Porque a gente fala muito da presença hoje em dia, porque a gente sabe que hoje as pessoas trabalham muito, o pai está sempre trabalhando, e às vezes a mãe também está sempre trabalhando. E as crianças sentem falta. E muitas vezes os pais colocam a televisão, as telas, para substituir isso. Isso acaba sendo um problema muito sério. Mas não só a presença, a educação também. É muito fácil você ficar distraindo a criança em vez de educar a criança. Eu não tenho coragem de educar, então eu vou distrair com alguma coisa. Porque aí a criança fica quieta. Só que você precisa educar.
Você precisa ensinar o certo e o errado. Você precisa ensinar valores que estão para além dos valores monetários daquilo que a criança recebe ou deixa de receber. Então, o Natal é um grande ensinamento de como nós devemos saber equilibrar o papel e a força da questão financeira dentro da geração e da educação das crianças. Enfim, isso é um assunto também que vai até para sempre, né? Mas não deixa de ser algo importante a ser pensado. Nesse capítulo 3, tem uma coisa curiosa, interessante, que é um ponto de doutrina da igreja pouco conhecido, que é sobre a virgindade de Maria Santíssima. Deixa eu ver se eu acho aqui. Está aqui na página 27, que é só como um apêndice aqui, uma nota de rodapé. Em seu nascimento, Jesus saiu de Maria como um raio de sol atravessa um cristal sem alterá-lo. Isso é uma coisa curiosa, às vezes a pessoa não sabe disso. Olha, Cristo ele não teve um parto normal, né, exatamente falando. Né? O nascimento de Cristo foi um nascimento milagroso, virginal. Então, Cristo ele não rompe fisicamente, né, a virgindade de Maria ao nascer. Porque, mesmo supondo que fosse possível que alguém ficasse grávida de forma virginal, o que não é possível, né, isso é uma questão milagrosa, né, quer dizer, poderia acontecer com alguma coisa, né, de laboratório. Né, ou seja, mesmo que a pessoa conceba sem um ato sexual, o nascimento, ele rompe a virgindade, né, claro. E não acontece isso com Maria, porque Cristo sai de Maria, né, como uma luz atravessa um cristal. Né? A luz atravessa o cristal de que maneira? Sem romper o cristal. Então é só uma nota de rodapé aqui sobre essa questão de doutrina. Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. Tá? Não teve dor do parto, nem nada disso. Enfim. E por fim, para a gente terminar nossa live, o capítulo 4, cujo título é A Vocação da Mulher, ele traz para nós a reflexão muito importante acerca da fecundidade biológica e da fecundidade espiritual. A vocação das mulheres é a vocação para a fecundidade. A fecundidade se manifesta de duas maneiras, ou biologicamente ou espiritualmente. Ou dos dois ao mesmo tempo, né? Vamos dizer assim. Tem algumas mulheres que vão ter fecundidade somente biológica, algumas mulheres vão ter fecundidade somente espiritual e algumas vão ter fecundidade das duas maneiras. Tanto a fecundidade biológica como a espiritual, né, traz consigo, além da geração da vida, também uma missão de nutrição e proteção. Né? Então, a mãe sabe muito bem disso. Né? A mãe, ela gera, ela nutre, né, tanto no seu ventre como depois, né, e ela protege. E também a mãe espiritual faz isso. O que é a mãe espiritual? Né? A fecundidade espiritual se refere àquelas pessoas que, de alguma forma, cumprem um papel de mãe, ou seja, de geração, nutrição e proteção, espiritualmente. Espiritualmente. Ou seja, são pessoas que cuidam com carinho maternal, né? Cuidam com carinho maternal de outras pessoas, né? De almas. Né? Claro, são especialmente chamadas a esse tipo de fecundidade todas aquelas mulheres que não foram capazes de gerar, ou que, mesmo tendo gerado, não foram capazes de ver nascer ou de ver crescer os próprios filhos biológicos. Né? E são também, especialmente chamadas a esse tipo de fecundidade espiritual, aquelas pessoas que, por uma vocação especial de Deus, foram chamadas à vida celibatária. Por exemplo, as religiosas. Né? O próprio livro cita Santa Teresinha, do Menino Jesus,
que era mãe espiritual de alguns sacerdotes. Né? Se você não pôde ainda gerar, ou se você não foi capaz, por algum motivo, né, pela providência divina, se Deus não te permitiu gerar um filho, ou se Deus não permitiu que você visse nascer um filho seu, ou crescer um filho seu, né, saiba que Deus pode estar chamando você para uma especial fecundidade espiritual. Mesmo que você seja mãe biológica, né? Agora me dirigindo a outras pessoas, você é mãe biológica, mesmo que você tenha os seus filhos, pode ser também que Deus peça de você uma especial fecundidade espiritual. Né? Essa fecundidade espiritual vai se manifestar de maneiras diversas. Né? Uma delas é um assunto que a gente tratou também esses dias no grupo. Né? Quantas de vocês são madrinhas, por exemplo, de batismo de alguma criança? É uma maneira mais elevada de viver essa missão de madrinha a fecundidade espiritual, ser como que uma mãe espiritual para aquela criança. Ter um carinho materno, né, cuja oração e exemplo vai nutrir, proteger aquela criança. Mas não só com crianças, né? Quantas pessoas que sentem no coração, né, um chamado para viver uma especial fecundidade espiritual com relação, por exemplo, aos sacerdotes. Pessoas que dedicam suas orações, seus sacrifícios aos sacerdotes. Né? Isso é fecundidade espiritual. Né? E claro, a própria fecundidade biológica, né, tem que ser completada pela fecundidade espiritual quando a gente fala dos nossos próprios filhos. Né? Então, você é mãe, você tem suas filhas, você tem seus filhos. Né? Não basta só gerar, nutrir e proteger o corpo. É preciso também gerar a alma, não vai porque é Deus que cria a alma, mas é preciso também nutrir e proteger a alma. Isso é mais importante que o corpo. Né? É preciso que você encaminhe esse filho nas vias da santificação. Né? Por meio do bom exemplo, por meio da oração, por meio da educação cristã, que tem mais valor do que as outras. Claro que a educação é importante no sentido de tudo, né? De aprender ciência, aprender a ler, escrever, etc. Mas a educação principal é a educação cristã. E assim você exerce essa fecundidade espiritual. Quantas e quantas pessoas a gente conhece, a gente escuta isso quase todo dia como padre, quantas e quantas pessoas, né, cujos pais não cumpriram bem o seu papel de fecundidade espiritual, acabaram encontrando o caminho de Deus, se santificando, porque tinham pessoas que faziam isso por eles. É vó, é tia, é madrinha, enfim. Às vezes pessoas que ela nem conhece. E mais ainda, quantas e quantas pessoas, né, conseguiram, né, seguir o caminho de Deus, o caminho da santidade, porque os pais souberam viver de forma, sabe, não digo perfeita, mas conseguiram viver de alguma forma essa fecundidade espiritual para além da biológica. Né? Então, quando a gente faz aqui esse trabalho, esse apostolado com as mães, né, o nosso clube da Mãe Amável, né, é sobretudo para que vocês consigam exercer, juntamente com a fecundidade biológica de vocês, essa fecundidade espiritual. Porque a fecundidade biológica qualquer mãe exerce. Entendeu? A mãe mais santa do mundo e a mãe satanista. Todos exercem. Né? Agora, a fecundidade espiritual é uma coisa que funciona para quem está buscando a Deus, buscando se santificar. E é isso. Basicamente, essa é a mensagem que eu queria passar. Tá? Espero que vocês possam aproveitar bem, tanto quem está vendo ao vivo, como quem vai ver durante o dia, né, durante essa noite ou amanhã.
certo? Se alguém tiver alguma consideração, alguma pergunta, pode colocar no chat, que eu vou responder, e no final eu vou dar os avisos que a gente precisa receber. E depois que acabar aqui, eu vou lá no grupo para responder as perguntas do dia de hoje do grupo também. Agradeço muito todo mundo que tem participado das mensagens, tem escutado os áudios. Eu sei que às vezes não dá para escutar todo dia, mas muitos escutam depois, né? Fazem uma maratonazinha de áudios. Obrigado a quem está participando com as mensagens, né? Enfim, com as perguntas. Se tiver alguma mensagem no chat, eu respondo. Enquanto isso, eu vou dar os avisos, né? Os avisos que nós temos para dar são os seguintes. Eu recordo o nosso diário, né? Diário de leitura. Bonito, né? Quem quiser adquirir, você vai estar se ajudando, né? A viver bem esse clube, mas estará também ajudando o seminário. Falando em ajudar o seminário, o QR Code está aí. Eu testei o QR Code ontem, estava funcionando, espero que continue funcionando hoje, mas se alguém quiser ajudar e não conseguir pelo QR Code, a gente tem lá na descrição do grupo o e-mail do seminário. A nossa próxima aula, nossa próxima live, não será no segundo sábado do mês que vem, mas no terceiro sábado do mês de maio. É claro que a gente vai avisar antes, tá bom? Então, terceiro sábado não, perdão, terceira sexta-feira. Terceira sexta-feira do mês de maio, não segunda. Essa live ficará disponível por 24 horas. E nós apresentaremos depois para todos o resumo em PDF. Já aproveito aqui para agradecer todo mundo que tem ajudado, não só aquelas que participam, mas aquelas que trabalham também no nosso clube. As administradoras, a equipe dos resumos, quem ajuda a fazer as artes, o diário, enfim, que ajuda a fazer as postagens, quem manda mensagem com comentários e sugestões. E se esqueci de alguém, me desculpa, mas eu acho que falei aqui as equipes de apoio de trabalho também. Tá certo, gente? Muito obrigado. Nós fecharemos então a live aí com 1 hora de live, como era o combinado. E lá no grupo eu responderei as perguntas de hoje. Tá bom? Fiquem com Deus. Eu vou só dar um tempinho por causa do delay. E vou fechar aqui a nossa live. Tem também, uma pessoa bem lembrou aqui, agradecimento especial ao pessoal da equipe da gravação do livro. Da gravação do livro. Muito obrigado aí. Eu não sei quantas pessoas trabalharam nisso, mas muito obrigado. E eu tenho um monte de gente trabalhando, graças a Deus, em várias coisas. Deus abençoe, todo mundo. Peço a oração de todos, pelo nosso clube e por mim, especialmente. Tá bom? Fiquem com Deus. Uma pessoa perguntou aqui, só antes da gente fechar, se toda mulher pode exercer a maternidade espiritual. Toda mulher pode exercer a maternidade espiritual. Como ter esse discernimento? Olha, não precisa ter nenhum discernimento. Qualquer uma pode exercer a maternidade espiritual, essa fecundidade espiritual. A questão só é como é que você vai viver isso. Isso vai depender aí de que maneira você vai ser chamado para fazer isso.
Então, às vezes, essa fecundidade espiritual vai estar direcionada para alguma pessoa específica, né? Às vezes, né, como eu dei o exemplo, às vezes você pode ser madrinha de alguém, né? Ou então essa maternidade espiritual pode estar sendo exercida para com sacerdotes ou pessoas religiosas, enfim. Meio que tanto faz para quem você vai aplicar isso. O que importa é que você de fato tenha essa dedicação, né, esse carinho maternal de dedicar suas orações e tudo isso. Agora, isso tem que ser especialmente vivido com relação aos próprios filhos biológicos de vocês, claro, né? Como eu falei, não basta só ser mãe biológica. Você precisa também ter uma dedicação toda na nutrição e proteção espiritual dos seus filhos. Tá certo? Claro que se a pessoa, por algum motivo, não pode exercer a fecundidade biológica, provavelmente Deus está querendo dela uma vocação mais específica de fecundidade espiritual. Né? Essa pessoa ela pode ter um chamado especial, digamos assim, para esse tipo de coisa, né? De, de apostolado, enfim, de devoção, tá bom? Bom, fiquem com Deus, Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.